Olá, pessoal. Vamos começar hoje sobre conclusão. A conclusão é o último parágrafo da redação, tá? A conclusão da redação do Enem é diferente de outros vestibulares, é importante destacar isso. O Enem, ele, na sua proposta, quando ele foi pensado, lá em 2006, existe na proposta, eu vou ler para vocês, que ele queria resolver a falta de cognição da população à frente dos seus problemas sociais, né? Algo pesado. Mas na verdade a conversa é assim: a gente quer que as pessoas sejam capazes de pensar em soluções para os seus problemas. Assim, elas podem ser pessoas políticas que se preocupam com a sociedade. Então, assim, a proposta da conclusão no Enem, tá? Lembrando que isso é Enem, é diferente. Então, preste atenção. A conclusão da redação do Enem é composta, como vocês viram, com o professor Gabriel, em 3 estruturas: retomada de tese, solução e conclusão de redação. A retomada de tese e a conclusão de redação são obrigatórias em todo vestibular. Se for fazer PMPE, se você for fazer um concurso público, todo ele que apresentar uma prova discursiva estilo redação vai ter essas 2 estruturas obrigatórias. Então, essas estruturas fazem parte da estrutura. Por isso, elas pontuam na competência 2, tá? E ainda existe detalhe, né, como vocês viram com o seu Gabriel, que se você estiver ali acima de 25 linhas, na redação final, essas estruturas podem ser descartáveis. Embora nós não indicamos para você, porque existem alguns corretores cri-cris que vão falar: gente, aqui cabia porque sobrou 1 ano e meio, não botou porque não quis, vai despontuar. Então, para evitar essa situação, a gente aconselha que vocês botem as 3 estruturadas, mas lembrar que existe essa situação de que não é obrigatório você colocar todas as estruturas. Afinal, o que pontua é a solução. Né? Essa segunda frase aqui do meio, normalmente são 2, né? Uma para D1, uma para D2, cada um para um problema que você achou. Vai ser pontuada na competência 5. A gente vai conversar um pouquinho sobre a competência e sobre algumas características que são dicas da gente para melhorar na redação, tá? Então, lembrar, a competência 5 vale 200 pontos. A gente tem uma frase que vale 200 pontos dentro da nossa estrutura. Então, ela tem que ser pensada primeiro. Por isso que a gente fala para você no planejamento de redação: pense na solução, abra com criatividade, porque além de ser uma estrutura que vale muita pontuação, ela também é o que faz o corretor olhar para sua redação com olhos diferentes. É o momento mais criativo da sua redação. Então, nós temos a introdução. A gente vai conversar um pouquinho sobre a competência, entender como ela funciona, a relação dela com as outras competências, a relação com os direitos humanos, que é muito falada, sobre os 5 elementos e alguns exemplos. Vamos ser sucinto. Gente, a competência 5 ela foi pensada quando o Enem foi estruturado, tá? Então, existia um antigo Enem, quando o Enem foi criado. Eles pensaram que eles queriam um estilo de redação diferente. E olha que lindo aqui, ó. Capacidade do participante de agir sobre a nossa realidade. Isso está na fundamentação teórica metodológica quando o Enem foi pensado lá em 2005. Lembra, o Enem só começou em 2009 e oficialmente como porta de entrada só em 2011. Então, a ideia de fazer uma proposta de solução, de intervenção, ela era objetivo de formação do estudante e fazia parte da ideologia do Enem, tá? Para lembrar, a competência definitivamente está escrito o que na competência, Bianca? Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Ou seja, se não tem problema, você não vai conseguir solucionar. E aí a gente já percebe uma relação clássica. Quem é que fala sobre problema? Competência 3. Quem é que fala sobre proposta de intervenção? Competência 5. Essas 2 competências são inerentes, tá? Respeitando os direitos humanos. Eu vou comentar sobre os direitos humanos porque vocês ficam com muito medo de feri-lo, às vezes pensando em soluções pouco efetivas, porque se colocar uma solução muito assim, pode ser que fira os direitos humanos. A gente vai conversar sobre isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a definição de fato da competência 5. Bianca, são 200 pontos. Como é que esses 200 pontos se organizam? Nessa grade específica que nós chamamos de 5 elementos. Ação, agente, meio, modo, efeito e detalhamento, que vocês já devem ter ouvido falar nas correções de vocês de redação. Então, vamos lá. Voltando para o que a gente tinha conversado, introduzida a competência, anote aí direitinho para não se perder. Vamos para a avaliação da competência 5. Isso aqui é o esquema que está lá na guia oficial de correção de redação. Nós, corretores, recebemos um guiazinho comentando sobre as alterações das competências na casa de outubro. Então, a gente não sabe como vai ficar esse ano. Todo ano as competências mudam. Se não, isso não iria diminuir a quantidade de pessoas que tirariam 1000, isso iria aumentar, né? Todo ano as competências mudam. Esse ano teve 9 redações nota 1000, ano passado 13, e em 2013 eram 1000 redações nota 1000, né? Então, as coisas mudam. E hoje a competência 5, ela avalia esses elementos.
o elemento ação, agente, meio, modo, efeito e detalhamento, numa pontuação que vai de 0 a 5, isso aqui é vezes 40, né? Se vale 200 pontos, 5 seria 200, 0 seria 0, 1, 40, 2, 80, 3 vezes 40, 120, 160 e 200 pontos. Chama a atenção de vocês para alguns detalhes aqui. Primeiro detalhe, para zerar, você pode ter uma ausência de proposta ou copiar uma solução dos pontos dos textos motivadores. Às vezes os textos motivadores trazem para a gente soluções que já foram adotadas em outros países, mas você não pode copiar dois textos motivadores. Você pode trazer, se você quiser, de outra perspectiva. Bianca, eu vi que lá no Japão as pessoas utilizam a água do mar para dar descarga. Eu acho isso uma solução mara. Posso colocar? Pode, maravilhoso. E pode até citar na solução que isso já é uma intervenção adotada em outro país. Agora, você não pode se tiver no texto motivador, tá? Senão vai zerar, presta atenção. Outro aspecto, desrespeitar os direitos humanos. Vou explicar. Se desrespeitar, zerou a redação. E um ponto interessante que eu queria destacar para você é que não é porque você colocou o elemento que esse elemento é considerado não, tá? Existe uma coisa chamada elemento nulo, tá? Então você ganha 40 pontos se você tiver apenas elementos nulos. Tudo ok? Vou comentar sobre o elemento nulo. Afinal, existem os elementos aqui, mas você pode ter achado que colocou ele e não ter colocado. Vou explicar para você. Pontos interessantes a serem elaborados. Gente, não esqueçam que vocês precisam criar problemas para resolver problemas. E essa criação é uma intervenção. Essa intervenção ela deve vir com algumas coisas modalizadoras, tá? Então, por exemplo, dica clássica. Você vai pensar em qualquer coisa, mesmo que seja a palestra, né? Fazer o quê? Aí você vai colocar lá. O governo poderia fazer... Não, o governo deve, tá? Verbo modelizador deve, tá? Ou você pode colocar o verbo ser associado a algum tipo de adjetivação. É interessante, é válido, é importante, tá? Mas assim, deve sempre. Poderia, não. O ia é uma forma verbal do futuro do pretérito, que você iria fazer, mas não vai mais porque vai ser interrompido. Então, não coloque esse tipo de formatação verbal, tá? Nada de ia, pelo amor de Deus. Assim como esses verbos pode, seria legal, seria não, seria interessante, não. É necessário. Pronto, acabou. Tá? E detalhe, evitar situações condicionais. Caso fosse possível, se isso acontecesse, seria legal. Pelo amor de Deus, tenha certeza do que você está falando. Tá? Você está dando uma solução de um problema. Entendida a competência 5, como é que ela é avaliada, preste atenção, são 40 pontos por elemento. Aí vem a grande pergunta do aluno. Bianca, fui e coloquei 3 elementos, agente, ação e efeito numa solução, e na outra coloquei 4, agente, ação, efeito e meio modo. Então, eu botei 7, né? Eu vou ganhar mais do que 200 pontos, né? Porque 7 vezes 4, né? Vai fazer 280 pontos. Não, pelo amor de Deus. O que vai acontecer é que você precisa colocar esses elementos. E aí, vamos começar sobre as relações com as outras competências. Bem, eu coloquei uma solução com todos os elementos. E a outra eu não coloquei, porque já ficou muito grande e tal. Aí não pensei em resolver a solução 2, o problema 2, né? Do D2. E aí vem a relação com as outras competências. Não esqueça que você está na solução para resolver problemas que você mesmo criou. Então, ponto 1. Bianca, coloquei a estrutura da competência, a solução do D1, mas não coloquei a solução do D2. Eu sou despontuada na C5? Pode ser. Mas é mais fácil você seja despontuado na C2 ou na C3. A C2, lembrar que a competência 2 é a tríade. Estrutura, tema e área de conhecimento. Mas a estrutura está aqui também. Eu não posso colocar na minha estrutura uma fuga, né, da solução dos problemas que eu mesmo propus. Então, a relação com a C2 existe. Você pode ser despontuado na C2 por um erro da C3, tá? Lembrando que a C2, ela avalia compreender a proposta de redação, ou seja, o tema, aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento, área de conhecimento, e desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Se na estrutura eu comentei sobre um problema e eu não resolvi, eu posso despontuar na C2 se eu tiver a fim de despontuar, tá? E na C3 eu também posso despontuar. Aí a relação é claríssima, porque a solução vem de um problema. Então, entenda a cascata. Relação tema, proposta e solução, tá? Eu vou pegar o tema, vou discutir o tema, ou seja, vou apresentar um problema. Em tese, a discussão é para chegar no problema. Mas vocês são bons, vocês vão chegar no problema. E depois do problema, eu vou solucionar. Se eu não solucionar, a culpa é da C5? Se eu considerar que sim, você vai perder no C5. Se eu considerar que é do argumento, porque não chegou em ponto nenhum, eu posso tirar da C3.
Outro ponto, você pode colocar uma solução que não resolve seu problema, porque o seu problema é insolucionável. Chega lá o Superman e fala, quero resolver a fome no mundo, Bianca. Beleza, você vai resolver a fome no mundo, mas não vai ganhar pontuação, porque é muito difícil. Né? Se você conseguir resolver a fome do mundo aí, meus parabéns, mas vai ficar difícil. Acredito que seria um pouco complicado. Então, tenha atenção nos problemas que você vai trazer, porque é ele que você vai resolver. Eu sempre gosto de falar, quem escolhe o santo pelo qual vai rezar dentro da redação é você. Beleza? Então, explicados. Bianca, posso fazer a solução que resolve o D1 e o D2, que essa é a pergunta mais clássica? Poder pode. Mas o corretor também pode despontuar, porque ele acha que estruturalmente isso não faz sentido, porque se tem dois desenvolvimentos com dois problemas, ele quer duas soluções. Se você quiser pagar para ver, maravilhoso. Eu prefiro não pagar para ver. Eu prefiro que tenham duas fases de solução. A melhor solução fica primeiro, para impactar o corretor e tal. A segunda você tenta fazer mais rápido, porque às vezes você está em perigo de linha, né? A conclusão tem essa relação. Diferente das outras estruturas, a gente está em muito perigo de linha, a gente está muito sufocado e talvez a segunda solução seja tipo assim, palestras nas escolas com o objetivo de ajudar os alunos e com bonificação. Pronto, acabou, uma linha, beleza. Você colocou todos os elementos, tá em paz. Tá? Mas lembrar, estruturalmente, existe uma relação com as outras competências. Você pode pontuar tanto em uma, quanto na outra, quanto nas duas. E a gente não quer isso. Só para ter que comentar, Bianca, relação com os direitos humanos. Mas eu não penso em matar ninguém, Bianca. Beleza, mas existe um pequeno detalhe que eu queria comentar com você. Os direitos humanos são esses aqui. É a garantia da dignidade humana, da igualdade dos direitos, do reconhecimento dos valores, da laicidade do Estado, da democracia na educação e da sustentabilidade socioambiental. Vou chamar atenção para dois detalhes aqui, tá? Existem duas situações que vocês às vezes pensam. Às vezes comentam com a gente. Mas ferem os direitos humanos, tá? A primeira e mais importante de todas. Impedir a capacidade de expressão dos meios midiáticos, tá? Então a gente não pode, gente, impedir uma Netflix da vida, uma Globo da vida, de colocar alguns temas em debate. Isso acontece muito com questão de saúde mental, né? Por exemplo, a série coloca pra gente sobre suicídio, aí você quer colocar que nem 30 Reasons Why, né? Que acho que vocês conhecem, mas 30 Reasons Why foi uma série Netflix que, quando ela foi lançada, ela mostrava uma cena de suicídio e mostrava exatamente como é que o corte tem que acontecer para se suicidar. Só para vocês saberem, normalmente as pessoas têm um conceito de que se corta assim, né? E esse conceito foi criado por muitos anos na mídia para evitar com que as pessoas se suicidassem. Porque esse corte não leva ao suicídio. E na série mostrava o tipo de corte específico, no local específico, assim, uma coisa, assim, uma idiotice a nível de cuidado com a população, mas a gente não pode impedir esse tipo de situação, tá? Porque isso é ferir os direitos humanos. Nós temos que entender a diferença, as diversidades, a democracia, a ponto que as pessoas podem se expressar. O Estado pode impedir, assim, a colocar menos de 18 anos, mas não pode impedir nem eles de produzirem, nem as pessoas de fazerem. Tá? Ou então, às vezes, questões que envolvem sexualidade, né? Uma questão de, por exemplo, pornografia. A gente, em tese, não pode impedir a pornografia, tá? A partir dos 18 anos, cada um é responsável pelo seu próprio nariz. Nós só podemos impedir, nós só podemos atuar como Estado em pessoas abaixo dos 18 anos, ou a partir do momento que o seu direito fere o direito do outro, tá? Mas, tirando isso, tudo é permissível. Então, assim, cuidado na hora de certas ponderações, em especial com a mídia. Queria impedir a mídia de fazer isso, de fazer aquilo. Não seria muito legal, tá? Outra coisa muito importante, eu acho que isso é óbvio, mas assim, gente, o Estado é laico. Então, às vezes, cai muito em tema de intolerância religiosa, a gente fala sobre educação religiosa, com foco em tal religião, foco em tal religião. Não dá para ter foco em nenhuma religião, mesmo que seja a temática do tema. Porque isso é ferir os direitos humanos, tá? O Estado é laico, ele não pode ser transviesado. A laicidade do país deve ser garantida, tá bom? E quando eu falo de laicidade, eu falo de um Estado o qual não declara nenhuma função religiosa fixa, né? Não tô falando de falar sobre várias religiões, isso aí é de boa. Mas falar sobre uma fixa não é permitido, tá? Porque isso aí mexe com a laicidade das pessoas e do Estado. Se não fazendo isso aqui, em especial, chama atenção para barrar a mídia, que às vezes vocês querem, tipo assim, tem que impedir a mídia de divulgar esse tipo de notícia. E não pode, tá? Isso aí fere os direitos humanos. Vamos comentar sobre, de fato, o que é que vocês querem saber, né? Bianca, onde é que estão meus pontos, meus 40 pontos? Estão aqui.
Então vamos lá comentar sobre os 5 elementos. Coloquei aí Avatar para fazer uma referenciazinha. Mas, gente, bora lá, presta atenção. Os 5 elementos, cada um vale 40 pontos. De antemão, quero destacar que isso aqui é o maior foco do corretor de vocês. Se vocês olharem as redações de vocês, eu presto mais atenção nesses 5 elementos. Eu vou lá com a estabilozinha, né, e dou uma grifadinha bonitinha para que eu não me perca, para que você não se perca. Então, gente, presta atenção, porque a conclusão é a parte mais importante da redação, acima de tudo, por uma questão psicológica. O corretor vai olhar teu texto, teu desenvolvimento, vai ver assim, tem uma área de conhecimento aqui, uma aqui, pronto, acabou. Ele vai olhar a introdução, tem tese, tem introdução, beleza, falou o tema, beleza, foi. A conclusão ele é obrigado a ler. Ele é obrigado a ler porque senão ele não vai identificar os 5 elementos. E aí você, meu aluninho maravilhoso, vai safadear com o seu corretor. Às vezes, vocês colocam os elementos, acham que estão colocando, mas não estão colocando. Vou chamar a atenção aqui para alguns pontos, mas eu quero deixar mais claro isso. Conectivo antes de cada elemento, tá? Para evidenciar para o corretor. Gente, se você botar um por meio de e o nome do elemento é meio modo, vai ser o quê? Um meio modo, né? E o corretor vai achar que é um meio modo, mesmo que não seja. Mesmo que seja colocado mal, tá? Então, a coisa mais importante dessa aula, para agora, bora, para tudo, presta atenção. Anote, conectivo antes dos elementos. Aí eu vou falar cada conectivo, você anota, mas faz um obs aí, faz um post-it, deixa bem bonitinho no seu caderno. Primeiro elemento, na ordem da frase. Uma frase é feita de quê? Sujeito, verbo e complemento. Quem é o sujeito da frase? O agente. É quem vai fazer. Né? Então, ele é o primeiro na sua ordem. E aí, qual é o conectivo? Presta atenção, anota aí. Cabial. Cabial é responsabilidade de, tá? Deve haver intervenção do, tá? Esses 3 elementos dá para ser colocado. Então, presta atenção. Os agentes são os gomifizeus. Você já conhece muito bem. Governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade, empresas, universidades. Chamo a atenção para alguns aspectos, né, do governo. Não esquecer que o governo é legislativo, executivo e judiciário. Se você quer que o governo coloque leis, é o legislativo, tá? Quem é o legislativo? Acaba que você elege todo ano. Deputado federal, deputado estadual, Câmara dos Senadores, tá? A nível de leis federais, quem faz as leis federais é o Senado e a Câmara dos Deputados Federais. Eles fazem as leis federais. Então, normalmente, uma lei, para ocorrer, ela roda entre esses 3 agentes, né? O Senado, a Câmara do Federal e o nosso presidente, que ele faz alguma coisa, pelo menos isso, né? Já a nível estadual, a gente vai ter os deputados estaduais, tá? Também o presidente vai estar envolvido. E a parte de... Ele varia um pouquinho. Normalmente as leis estaduais podem ser municipais também. A gente vai colocar, por exemplo, Câmara dos Deputados, vai entrar vereadores, vai dar uma confundida. Mas, no geral, se você vai colocar uma lei normalmente federal no país, bota Senado, Câmara dos Deputados mais Senado, tá bom? Ou então votação legislativa, eu gosto de deixar mais específico. O executivo são os nossos ministérios. Listinha de ministérios atualizada vai ser dada para vocês durante a aula, tá? Pra vocês ficarem olhando, entender qual é a função de cada ministério. A nível de ONGs, existem algumas ONGs que a gente vai trazer para vocês, já trouxe para vocês já anotaram, acredito. Em relação às mídias, lembrem de especificar, não bota mídia não, bota Instagram se você quer atacar os jovens, bota Facebook se você quer os velhinhos, entendeu? Bota nas pools se você quer pegar os viciados de jogo, se você quer pegar criancinha, bota no YouTube, então você vai se adaptando ao estilo de mídia de acordo com a faixa etária adequada. Tá? Indivíduo, família e sociedade normalmente não são bons agentes sozinhos, escola também não gosto muito não. Empresas, muito bom agente, as pessoas estão no trabalho 8, 12 horas de seus dias e a gente pode utilizar de maneira adequada. E universidades também é um ótimo agente para dar criatividade, porque como vocês foram lá, viram que é um espaço que tem muito investimento, muito grande e está aberto ao público, beleza? Vamos lá. Agente é quem executa. Detalhe, é possível que você coloque um elemento nulo, tá? O que é um elemento nulo? Você não colocar o agente. Exemplo aqui. Ademais, é importante que o Estado, em parceria com as escolas, Estado e escola. Já aqui, talvez a solução seja a autoconsciência. Você deve fazer o filtro do que realmente é bom para você e seus filhos. Quem é você? Isso não é um elemento clássico, isso não é um elemento fixo, tá? Então, preste atenção. O elemento é gomifizeu. Não fuja do gomifizeu, tá tudo em casa, tá tudo em paz. Família, indivíduos, escolas e sociedade nunca sozinho. Vou dar uma última dica para vocês. Antigamente se dava pontuação na competência 5 por parcerias de elementos. E tem corretores que ainda adoram isso, se amarram. Então, dica de coração. Se você quiser garantir uma pontuação top,
sabe? Se você quiser pegar no coração dos corretores da velha guarda de redação, na sua primeira intervenção, faça uma associação de 2 elementos, tá? Às vezes nem é necessário, mas você vai botar o Ministério da Educação junto às escolas de referência de ensino médio. Pronto, fica maravilhoso, ninguém vai se estressar. Você vai colocar, por exemplo, a questão de saúde junto aos postinhos, junto aos hospitais, né? Posto de saúde, tenta colocar alguma coisinha, cria uma parceria. Bota na tua cabeça que a tua primeira solução vai ser parceria, tá bom? O segundo elemento da gente é a ação, é o nosso verbo, né? Nós temos sujeito, verbo, complemento. Quem é o nosso verbo? É a nossa ação. Ela vai ter como conectivo, anota aí, o próprio verbo. Deve, é necessário, tá? É importante, deve ocorrer e assim por diante. Gente, aqui vai minha maior atenção aqui para vocês. Prestar atenção. É interessante, é necessário que o poder público tome uma medida. Tome uma medida, crie projetos, pense em propostas, financie. Se você não falar o que vai ser feito de maneira clara e objetiva, pra gente o nome disso é ação nula. Isso aqui é o maior defeito de redações. Detalhe, já vi redação, Bianca já vi redação nota 1000 com isso, eu também já vi. Eu também já vi, já passou pano na banca, mas a maioria não costuma passar esse pano não, tá? Elemento nulo, a ação nula é uma coisa que a gente mais recebe intervenção nos cursos de formação, de correção. E assim, é muito fácil, né, você falhar. Eu vou dar uma dica para vocês. É muito fácil até o corretor interpretar que aquilo é um elemento nulo, tá? Lá na cartilha oficial, ele coloca esse exemplo aqui oficial. É necessário que o poder público tome uma medida e coloca como uma ação válida isso aqui. É necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem acho que os serviços privados, fazendo assim a proteção do direito de livre-arbítrio do cidadão. Eu também não considero, tô falando de mim agora, crie leis rigorosas. Se ele não me falou qual é a lei, se ele não me explicou qual é a rigorosidade, se ele não falou lá no desenvolvimento qual é a falta de rigorosidade, para mim isso aqui também é nulo. Então isso aqui é muito particular de corretor para corretor. E aí eu vou dar uma ideia para vocês. Nada mais sólido numa proposta do que o nome dela. É quando você sabe que um projeto vai acontecer com dentro de nome. Sabe, tipo assim, eu tô pensando na minha empresa, qual vai ser o nome dela? Tô pensando ainda, você acaba nem sabe o que vai fazer. Então, para que a sua solução tenha intervenção qualitativa, quero um nome bonitinho para o que vai ser feito, tá bom? E assim, gente, é uma ação, é algo planejado a médio e longo prazo. Imagine que vai chegar um vereador para você, imagine que você é um vereador, você está pegando aquela solução e aplicando na sociedade. Aquela solução que você está aplicando, ela vai mudar a realidade da população? Se sim, maravilhoso, se não, troque. Aquilo ali é garantir um voto seu próprio, para si próprio, na sua solução, se sim, top, se não, troque. É o momento de maior criatividade. É o ponto mais interessante da redação. Traga isso para a sua realidade. Estamos tendo um tema agora sobre a escravidão moderna, né? Basicamente o tema seria esse. E aí pense o que é escravidão. Reflita o que você acha que não seria escravidão. 4 dias de trabalho por semana? Diminua um dia de trabalho, faça uma parada diferente. Tá? Traga soluções maravilhosas, gigantescas. Não tenha medo de ferir os direitos humanos. Porque é aqui que vai estar a grande sacada da sua aprovação. O corretor vai olhar você com muito bons olhos. O efeito. Aqui vocês confundem que é uma beleza. Gente, o efeito. Tá até errado aqui o exemplo. O efeito é a relação do objetivo social da ação. Então, se eu vou dar mais um dia de folga à população, eu estou aumentando o tempo de intervalo de descanso. Se eu vou fazer um curso para a população, eu estou aumentando o tempo eu estou intervindo na educação da população e assim por diante. Isso aqui é o efeito social. É para quê? Para que eu estou fazendo isso? O que eu estou objetivando com isso? Meio modo. O meio modo, ele é uma ação por cima da ação. Ele vai fazer com que, como você vai garantir que a sua ação será realizada, aderida, as pessoas vão gostar dela. Então, tipo assim, veja, eu vou na estrutura de sempre, que eu sempre dou pra vocês. Tem elemento nulo? Tem elemento nulo. Tá? Como tem elemento nulo, eu prefiro ir para uma estrutura pré-estabelecida que deixa a sua cabecinha mais organizada. Bonificação, fiscalização e divulgação. É óbvio que se você pensar em divulgação e fiscalização, a solução fica pouco criativa. Né? Então, deixa a divulgação e fiscalização para a segunda solução, aquela solução meio boca. Bota a bonificação na primeira, dá dinheiro pro povo, sabe? Dá aquele dinheiro lá no Google Rewards, bota crédito na Google Play, cartãozinho da Boticário, eu adoro. Então, assim, vai em bonificação. É algo que garante a sua intervenção, a criatividade necessária.
tá? Se eu pensar em algo diferente desses três, maravilhoso. Mas não esqueça que é uma ação por cima da ação. Então você vai fazer aquilo e por cima daquilo vai fazer outra coisa. No tema de violência nos esportes, uma pessoa pensou em fazer uma questão de reconhecimento facial e através do reconhecimento facial haveria no estatuto um impedimento das pessoas, através de reconhecimento de quem realizou atitudes, de não entrarem nos estádios. E bem como as pessoas que participassem dos efeitos sem atividade ruins iriam ganhar bonificações. Maravilhoso, não precisa ser uma bonificação de dinheiro não, mas bonificação dentro do seu elemento, tá? Por último, nosso quinto elemento é o detalhamento. O detalhamento ele é bem complexo, tá? O detalhamento ele podia ser feito de qualquer coisa. Nesse caso, você vai fazer detalhamento. Olha, esse detalhamento aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse detalhamento aqui é um detalhamento de agente, como vocês fazem, né? O governo deve promover mediante mídias influenciadoras como Rede Globo, SBT, Record. Já aqui ele coloca pra gente um detalhamento de meio modo. É importante a conscientização nas escolas e intervenção do Estado, nosso agente, através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Isso aqui é a ação. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, nosso efeito, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados, detalhamento do efeito. Mas deixa eu chamar a atenção para vocês. O detalhamento do efeito não fica parecendo que ele é um efeito maior? Não parece um detalhamento de fato. Veja que o detalhamento de agente, que vem logo após o agente, ele fica muito evidente, porque ele sempre fica assim, ó, entre vírgulas ou entre travessões, e é o que eu mais indico para vocês. Existem detalhamentos de todos os elementos, mas eu prefiro que vocês façam desse aqui, tá? Comentando rapidamente como eu tinha falado com vocês sobre o Gomifiseu no governo, não esqueçam que o judiciário serve apenas para aplicar a legislação, mas quem cria leis é o legislativo, nesse caso, nível federal, Senado e Câmara dos Deputados, nível estadual, são os deputados estaduais, e a nível municipal, os vereadores que vocês elegem. Não esqueçam também que o executivo é quem distribui a grana da galera, tá? Esses aí são os nossos ministérios atuais, eu acredito. ONGs, tira print ou anota aí direitinho. Nós vamos ter algumas ONGs focadas em algumas coisas. A SPDM, que é a Associação Paulista de Desenvolvimento da Medicina para a Saúde. Eu gosto muito da Natura para Educação Básica. A Ethos para Capitalismo Consciente. E a SOS Mata Atlântica para Meio Ambiente e Causa Indígena. Maravilhosos. Tá bom? Continuando nossos elementos. As mídias, como eu tinha falado, especifique de acordo com a sua faixa etária. Indivíduo, família e escola é de suporte. Empresas e universidades, utilize com grande criatividade. Tá bom? As universidades, mais uma vez, são elas que têm projetos sociais. Galerinha, esse é o nosso pré-aula sobre a competência 5. Bem tranquilo. Vamos chegar em sala, praticar bastante. Vou dar mais uma ênfase. Não esqueçam dos conectivos por meio de, através de, com incentivo de, para meio modo. Não esqueçam do com fito de, com objetivo de, com efeito de, para efeito. Cabial para os elementos de agentes, ou os outros que eu tinha citado. Na ação não tem um conectivo específico, é basicamente o verbo, porque ele é o verbo da frase, tá bom? E detalhamento sempre entre, se possível, tracinhos, tá? Travessões, para evitar errinhos, beleza? Espero que tenham gostado, essa é a pré-aula de hoje. É um prazer estar de novo com vocês em redação, espero que vocês sintam-se abraçados, bem como pressionados pela mudança, tá bom? Obrigada, beijinho, tchau, tchau.
Galerinha, esse é o nosso pré-aula sobre a competência 5. Bem tranquilo, vamos chegar em sala, praticar bastante. Vou dar mais uma ênfase, não esqueçam dos conectivos por meio de, com, através de, com incentivo de, para meio modo. Não esqueçam do confito de, com o objetivo de, com o efeito de, para efeito. Cabial para os elementos de agentes. Ou os outros que eu tinha citado. Na ação não tem um conectivo específico, é basicamente o verbo, porque ele é o verbo da frase, tá bom? E os elementos sempre entre, se possível, tracinhos, tá? Travessões, para evitar errinhos, beleza? Espero que tenham gostado, essa é a pré-aula de hoje. É um prazer estar de novo com vocês em redação, espero que vocês sintam-se abraçados, bem como pressionados pela mudança, tá bom? Obrigada, beijinho, tchau, tchau. Se não fazendo isso aqui, em especial, chama atenção para barrar a mídia, que às vezes vocês querem, tipo assim, tem que impedir a mídia de divulgar esse tipo de notícia. E não pode, tá? Isso aí fere os direitos humanos. Então, explicados. Bianca, posso fazer a solução que resolve o D1 e o D2, que essa é a pergunta mais clássica? Pode. Mas o corretor também pode despontuar, porque ele acha que estruturalmente isso não faz sentido, porque se tem dois desenvolvimentos com dois problemas, ele quer duas soluções. Se você quiser pagar para ver, maravilhoso. Eu prefiro não pagar para ver. Eu prefiro que tenham duas fases de solução. A melhor solução fica primeiro para impactar o corretor e tal. A segunda você tenta fazer mais rápido, porque às vezes você está em perigo de linha, né? A conclusão tem essa relação. Diferente das outras estruturas, a gente está em muito perigo de linha, a gente está muito sufocado e talvez a segunda solução seja tipo assim, palestras nas escolas com objetivo de ajudar os alunos e com bonificação. Pronto, acabou, uma linha, beleza. Você colocou todos os elementos, tá em paz. Tá? Mas lembrar, estruturalmente, existe uma relação com as outras competências. Você pode pontuar tanto em uma, quanto na outra, quanto nas duas. E a gente não quer isso. Solução de um problema. Entendida a competência 5, como é que ela é avaliada, preste atenção, são 40 pontos por elemento. Aí vem a grande pergunta do aluno. Bianca, fui e coloquei 3 elementos, agente, ação e efeito, numa solução, e na outra coloquei 4, agente, ação, efeito e meio modo. Então, eu botei 7, né? Eu vou ganhar mais do que 200 pontos, né? Porque 7 vezes 4, né? Vai fazer 280 pontos. Não, pelo amor de Deus. O que vai acontecer é que você precisa colocar esses elementos. E aí vamos começar sobre as relações com as outras competências. Então, vamos lá. Voltando para o que a gente tinha conversado, introduzida a competência, anote aí direitinho para não se perder. Vamos para a avaliação da competência, melhorar na redação, tá? Então, lembrar, a competência 5 vale 200 pontos. A gente tem uma frase que vale 200 pontos dentro da nossa estrutura. Então, ela tem que ser pensada primeiro. Por isso que a gente fala para você no planejamento de redação. Pense na solução, abra com criatividade, porque além de ser uma estrutura que vale muita pontuação, ela também é o que faz o corretor olhar para sua redação com olhos diferentes. É o momento mais criativo da sua redação. Então, nós temos a introdução. A gente vai começar um pouquinho sobre a competência, entender como ela funciona, a relação dela com as outras competências, a relação com os direitos humanos, que é muito falada, sobre os 5 elementos e alguns exemplos. Vamos ser